On an American network, NBC, Philip claimed the royal family was broke. Was it? Should he have said that? Well, it was running out of money in terms. It was not. It was the simple plain shooting party, as he said. Well, so have a shooting party where instead of laying out, shampoos and soaps, you'd out condoms, poppers, and lube. I mean, this is what was. The staff were shocked. E se a própria pessoa que nunca perdeu um compromisso real de repente desaparecesse dos olhos do público? Em uma manhã tranquila de fevereiro, uma manchete tomou conta da internet e fez o mundo silenciar. A retirada repentina da princesa Catherine deixa todos sem palavras. Na primeira semana do ano, ela estava radiante em um evento de alfabetização infantil em Manchester. Seu sorriso tão familiar como sempre. Então, um a um, seus compromissos agendados desapareceram do calendário do palácio, substituídos por vagas notas de compromisso privado e, finalmente, uma agenda estranhamente em branco. O Palácio Real divulgou uma declaração cuidadosamente redigida, um período de descanso recomendado por sua equipe médica, com a promessa de retomar as funções em tempo oportuno. Mas por trás das palavras polidas, funcionários que servem há décadas sentiram uma mudança palpável: reuniões adiadas, o movimento da secretária particular substituído por uma antecipação silenciosa. Seria isso uma crise pessoal de saúde, ou o início de uma mudança mais profunda na direção da monarquia? Junte-se a nós enquanto desvendamos o misterioso desaparecimento, as possíveis implicações para o futuro da família real, e porque essa única notícia deixou o mundo atônito. Quando os primeiros sussurros do inverno atravessaram os corredores do Palácio de Kensington, ninguém esperava que anunciassem um silêncio que ecoaria por toda a nação. No início de janeiro, a princesa Catherine apareceu em um evento de alfabetização infantil em Manchester, seu sorriso caloroso e constante como sempre, um testemunho do vigor que se tornou sua marca registrada pública. Na semana seguinte, o circular da Corte Real listou seu nome sob o título Compromisso Privado, uma anotação vaga que carregava mais peso do que o anúncio brilhante de sua presença na semana anterior. O calendário, antes repleto de compromissos, ficou estranhamente vazio. A breve declaração do palácio, divulgada em uma manhã cinzenta de fevereiro, foi cuidadosamente calibrada. A princesa de Gales está passando por um período de descanso conforme orientação de sua equipe médica, dizia. Sua Alteza Real espera retomar suas funções em tempo oportuno. As palavras eram suficientemente tranquilizadoras para conter o alarme imediato, mas vagas o bastante para desviar perguntas incisivas. Dentro do palácio, no entanto, a atmosfera mudou. Funcionários que até mesmo os briefings matinais, antes cheios de energia, agora assumiam um tom de rotina. Estamos operando no escuro, confidenciou um assessor sênior enquanto tomava café na cozinha da equipe, a voz mal acima de um sussurro. Já passei por 3 escândalos reais e 2 divórcios. Mas nunca vi a cortina fechada tão apertada. Em março, a contenção da mídia começou a se desgastar. Correspondentes reais, que inicialmente respeitaram o pedido da família por privacidade, enfrentavam pressão crescente de editores ávidos por respostas. O que começou como especulação nas redes sociais se transformou em teorias da conspiração completas. Catherine estava seriamente doente? Houve uma crise familiar? O casamento estava em perigo? O silêncio contínuo do palácio só alimentava o frenesi. Cada dia sem notícias virava manchete própria. No dia 42, a capa de um tabloide estampou uma fotografia de arquivo de Catherine sorrindo em um evento beneficente meses antes. A imagem agora parecendo evidência de outra vida. Dentro do palácio, William suportava o peso da curiosidade pública com determinação sombria. Em um evento beneficente para veteranos em Birmingham, ele respondeu às perguntas inevitáveis com desvio ensaiado. Catherine está descansando e se recuperando, disse ele, com o maxilar tenso. Ela agradece a preocupação de todos e pede privacidade neste momento. Mas seus olhos contavam outra história. Quem o conhecia bem via sombra sob eles, as novas linhas gravadas ao redor da boca. Ele era um homem segurando algo pesado, algo que não podia largar, não podia compartilhar, não podia escapar. Tarde da noite, depois que os filhos estavam dormindo, William se sentava em seu escritório cercado por papéis de briefing nos quais não conseguia se concentrar. O relógio de pêndulo no canto marcava o tempo com precisão implacável. Cada tic-tac era um lembrete de que o mundo lá fora estava esperando, exigindo, especulando. Ele pensava frequentemente na mãe, em como a imprensa perseguiu, como cada momento de sua dor foi dissecado para consumo público. Ele havia jurado que seria diferente para sua família. Agora se perguntava se tais promessas eram realmente possíveis de cumprir.
Por trás das portas fechadas, a verdade era muito mais a saúde da princesa havia sido tema de conversas sussurradas nas salas da equipe médica privada. Não podemos permitir uma recaída, disse o Dr. Mitchell, com a voz controlada. Sua saúde e recuperação dependem de descanso ininterrupto. Catherine ouviu, seu rosto assumindo uma expressão de determinação. Ela havia se resignado ao fato de que sua persona pública não podia se tornar uma exibição. Ainda assim, o conselho do médico era um chamado à rendição. Ela precisava abrir mão do vigor que definirá sua imagem pública e aceitar uma batalha privada que ninguém, nem mesmo sua própria família, tinha direito de ver. A pressão aumentava como uma tempestade do lado de fora dos muros do palácio. Equipes de paparazzi se reuniam nos jardins, drones pairavam próximos aos portões do palácio, e os tabloides ofereciam quantias que prometiam comprar a próxima imagem espontânea. Um registro médico não autorizado vazou online, mais tarde provado ser fabricado, mas viral o suficiente para agitar a imaginação pública já desgastada. Os tabloides começaram a pedir qualquer coisa que satisfizesse as massas famintas, enquanto os paparazzi já não se contentavam com uma simples manchete. Eles queriam um vislumbre, um momento, uma fotografia da princesa em sua recuperação. O rei Charles, que havia visto a coroa atravessar gerações de crise, declarou em uma reunião de emergência que isso não pode continuar. A alternativa a uma caça desenfreada era uma caça desenfreada por si só, e a alternativa era deixar a imaginação pública correr solta. O debate que se seguiu foi doloroso em sua familiaridade quanto revelar, como enquadrar, que palavras satisfariam a curiosidade sem alimentá-la. Cada opção parecia uma traição à privacidade de Catherine, à dignidade da família, a tênue linha entre transparência e exploração. O compromisso veio na forma de uma fotografia divulgada em uma tarde tranquila de domingo no final de abril. Mostrava Catherine nos jardins do Palácio de Kensington, a luz do sol filtrando pelas folhas. Ela usava um suéter simples e jeans, o cabelo preso de maneira casual, sem olhar para a câmera, mas para algo além do enquadramento. A legenda era igualmente comedida. A princesa de Gales desfrutando de um momento privado em casa. Sua Alteza Real continua a se recuperar e está grata pela paciência Catherine havia resistido por semanas. Eu não sou um animal de zoológico, ela disse quando a ideia foi proposta pela primeira vez. Não vou fazer da minha recuperação um espetáculo para entretenimento deles. Mas a pressão constante e o conhecimento de que sua contínua invisibilidade estava criando seu próprio circo finalmente pesaram sobre ela. William tirou a foto ele mesmo durante um dos breves momentos em que ela se sentiu bem o suficiente para sentar do lado de fora. Ao olhar para a imagem depois, ele viu o que os outros não viam, a tensão ao redor dos olhos dela, o jeito cuidadoso como ela se mantinha, o fato de que aquele momento casual havia exigido 3 tentativas porque ela precisava descansar entre cada uma. Esse foi o ponto de ruptura. Se a fotografia tinha como objetivo satisfazer a curiosidade, falhou. Em poucos dias, tentativas não autorizadas de fotografar Catherine aumentaram. Um drone pairou perto do Palácio de Kensington. Um fotógrafo com uma lente teleobjetiva foi flagrado nos terrenos de uma propriedade privada onde a família estava hospedada. Os tabloides ofereciam quantias cada vez maiores por qualquer imagem recente e genuína. Na manhã em que um registro médico vazado apareceu online, depois provado ser fabricado, mas convincente o suficiente para se tornar viral, William chegou ao seu limite. Ele convocou o diretor de comunicações do palácio, o secretário particular do rei e o advogado da família para uma reunião de emergência. Basta, ele disse. E a única palavra carregava mais autoridade do que qualquer decreto real. Vamos contar a verdade. Não toda ela. Algumas coisas continuam sendo nossas, mas o suficiente para que eles não possam preencher as lacunas com fantasia. As objeções vieram imediatamente. Sua Alteza Real, começou o diretor de comunicações, citando precedentes. O precedente que isso estabelece. William interrompeu. Eu me importo que minha esposa possa se recuperar sem ser caçada. Eu me importo que meus filhos não aprendam que a doença da mãe deles é de alguma forma vergonhosa porque temos medo de reconhecê-la. Eu me importo com a decência humana básica, que parece ter se perdido em algum lugar entre tradição e relações públicas. Ele se levantou, sinalizando o fim da reunião. Redija uma declaração, uma de verdade, passe para mim e para Catherine, e vamos divulgá-la em até 48 horas. A declaração que surgiu foi publicada. A princesa de Gales tem passado por tratamento para uma condição médica significativa que exigiu que ela se afastasse das funções públicas. Essa decisão não foi tomada de forma leviana, mas tornou-se necessária devido ao conselho de sua equipe médica e às necessidades de sua recuperação. A princesa deseja agradecer ao público pelo apoio esmagador e pela gentileza durante este período.
Ela também deseja deixar claro que está recebendo cuidados excelentes. Ela está cercada por sua família amorosa. E, embora sua recuperação leve tempo, ela está fazendo progresso. Sua Alteza Real pede compreensão enquanto foca em sua saúde e em sua família. Ela espera poder retornar às causas e comunidades pelas quais tem tanto carinho quando estiver apta a fazê-lo. Até lá, ela espera que o público respeite sua privacidade e a de sua família. As palavras chegaram a um mundo que vinha vivendo na escuridão por semanas. Alguns leitores encontraram conforto na transparência, um lembrete de que até figuras públicas são pessoas privadas que merecem cuidado e dignidade. Outros viram isso como um compromisso inevitável, uma migalha lançada às massas famintas para comprar mais silêncio. A declaração não respondeu a todas as perguntas, mas eliminou o espaço que permitia à imaginação pública correr solta. Foi uma concessão à verdade, uma recusa em deixar que a especulação se tornasse a única narrativa. Nos dias que se seguiram, a recuperação da princesa continuou em foco silencioso. As atualizações da equipe médica, compartilhadas privadamente com a família, já não eram mais assunto de manchetes. Drones de paparazzi foram proibidos da proximidade imediata do palácio. Os tabloides que haviam oferecido grandes somas por qualquer imagem recente e genuína agora se viam fora de alcance. O público, ainda curioso mas agora informado, respondeu com uma mistura de admiração e cautela. Comentários no site oficial da realeza refletiam a complexidade da situação. Alguns elogiaram a abertura, alguns criticaram o timing, e muitos simplesmente agradeceram à família pela paciência. E assim, a história do desaparecimento repentino de Catherine, a especulação crescente, a resposta ponderada do palácio, a foto que fez a ponte entre privacidade e interesse público, e finalmente a decisão de compartilhar um fragmento da verdade, tornou-se um capítulo na história da coroa. Foi um lembrete de que, mesmo em uma era de comunicação instantânea, as histórias mais poderosas são aquelas que equilibra a princesa de Gales, em seu jardim no Palácio de Kensington, havia retornado a um momento de tranquilidade, não para a câmera, mas para si mesma, e essa quietude talvez fosse a declaração mais poderosa de todas. A verdade, uma vez emergida dos corredores dourados, se espalhou com uma inevitabilidade silenciosa. A mão de Catherine, firme sobre a tinta, ancorou a declaração em autenticidade pessoal. No mesmo instante em que a declaração foi redigida, a linguagem do próprio palácio suavizou, o roteiro formal cedendo lugar a um ato inconfundível de transparência. Uma assinatura que pertencia à própria princesa. No momento em que as palavras se estabeleceram no domínio público, o mundo não absorveu apenas o fato de sua ausência. Absorveu a gravidade de seu silêncio. Imediatamente, a internet soltou um suspiro coletivo. Hashtags floresceram nas plataformas privacidade, humanidade, empatia, capturando o momento em uma enxurrada de comentários. Cidadãos comuns, estranhos à corte, começaram a abrir suas próprias histórias de lutas ocultas, de doenças que haviam vivido atrás de véus de silêncio. Uma mãe, rolando o fio viral, comentou: "Meu pai teve que continuar ainda todas aquelas consultas até desmaiar, e ninguém falou nada." Um jovem estudante acrescentou: "Estou cansado da narrativa de nunca quebrar. Somos todos humanos." Defensores da saúde mental, já sensibilizados pelo foco da pandemia nas feridas invisíveis, aproveitaram o momento para destacar uma nova narrativa. Eles enquadraram a revelação da princesa como um divisor de águas, um exemplo de uma figura pública enfrentando a doença abertamente sem sacrificar a dignidade. Suas vozes ecoaram o coro mais amplo de que a empatia não estava perdida, mas redescoberta. Dentro do palácio, a atmosfera que antes parecia impenetrável começou a se dissipar. Os dias que se seguiram à declaração foram marcados por uma mudança palpável. O peso da expectativa que pressionava os ombros de Catherine diminuiu, substituído por um ritmo mais tranquilo e ponderado. Ela se viu lendo uma matéria sobre uma mulher na cidade que havia se afastado do trabalho para tratar uma doença crônica, percebendo o alívio no tom. Os funcionários do palácio, que por muito tempo foram encarregados de guardar segredos com uma intensidade vigilante, William, com o peso do dever sobre seus ombros, assentiu, reconhecendo que sua própria presença importava tanto quanto as palavras da princesa. A conversa deles, uma troca silenciosa na tranquilidade do jardim, iluminou uma parceria que estava evoluindo. Saúde em primeiro lugar, curiosidade em segundo. As semanas que se seguiram foram marcadas por vitórias incrementais. Em uma manhã fresca de outono, Catherine voltou ao jardim. Seus membros já não estavam mais sobrecarregados pelo peso da expectativa. Ela foi vista com um vestido simples, cabelo solto, lendo uma carta de um trabalhador de caridade para um paciente em um quarto de hospital. Seus olhos demoraram-se sobre o papel, refletindo uma profundidade de compreensão que ressoava com os espectadores que haviam acompanhado sua luta nos dias anteriores.
Ao mesmo tempo, o papel de William tornou-se mais claro. Em privado, ele organizava pequenas reuniões com funcionários do palácio, oferecendo um fórum onde preocupações sobre a carga de trabalho podiam surgir sem medo de reprimenda. Essas reuniões, embora informais, plantaram sementes de diálogo que mais tarde se manifestariam em políticas formais. Quando um funcionário júnior expressou cansaço após uma série de eventos consecutivos, William ouviu atentamente, percebendo a necessidade de equilíbrio. Sua intervenção não foi uma repreensão, mas uma garantia silenciosa de que o palácio, também, era uma entidade viva que necessitava de cuidado. Então veio a aparição semipública que mudou a percepção pública. Em um dia ensolarado, a princesa subiu ao palco de um evento beneficente, sua presença despojada, mas profundamente humana. Fotografias capturaram seu riso com crianças, seus ombros relaxados, o lenço real pendendo suavemente. A mídia, inicialmente cética, elogiou a autenticidade do momento. Um repórter, em tom baixo, comentou que a imagem era um contraste marcante com a persona polida e distante que o palácio cultivara por anos. O público, agora sintonizado com a narrativa da vulnerabilidade, respondeu com admiração. As redes sociais transbordaram de imagens do evento, cada uma marcada com Real Royalty. Comentários elogiaram a coragem da princesa, com muitos expressando que ver uma monarca em um ambiente tão íntimo fazia a instituição parecer menos um mito distante e mais uma família. Enquanto isso, as entradas do diário pessoal de Catherine tornaram-se mais detal, seus dias tornaram-se uma tapeçaria de pequenas conquistas. Ler em voz alta para seu filho, caminhar pelos jardins do palácio com uma bengala que agora parecia uma companheira em vez de um lembrete de limitação. Cada ato, cada passo, era um testemunho de resiliência. O clímax chegou com a mensagem em vídeo, um vislumbre cru e sem edição de seus pensamentos. Nesse intervalo de 24 horas, o vídeo acumulou 50 milhões de visualizações. O público, já não em busca de escândalos, envolveu-se com a honestidade que Catarina oferecia. As imagens não mediadas, desprovidas do protocolo palaciano, apresentavam uma narrativa de humanidade. Os espectadores viam sua pausa entre as frases, sua voz vacilando com emoção genuína. A imagem de uma princesa falando diretamente a estranhos construiu uma ponte entre a instituição e o povo que ela servia. O palácio, impulsionado pelo impacto do vídeo, convocou um painel independente. A composição do painel, uma mistura de profissionais médicos, psicólogos e ex-funcionários do palácio, garantiu uma perspectiva abrangente. O relatório do Dr. James Hartford, direto e sem rodeios, desafiou séculos de tradição. A expectativa não era apenas trabalhar estando doente, mas aparentar prosperidade, afirmou ele. A conclusão do relatório de que o modelo atual de atuação da realeza espelhava um padrão perigoso e insustentável catalisou reformas. Essas reformas foram tanto sutis quanto abrangentes. Os novos limites de compromissos por ano, períodos obrigatórios de descanso e a política que permitia afastamento das funções sem divulgação detalhada de informações médicas mudaram o paradigma operacional. O porta-voz do palácio, em uma declaração raramente vista nas comunicações reais, reconheceu a insustentabilidade das práticas anteriores. A linguagem era franca, uma transparência inédita que refletia o próprio ethos que Catarina havia exemplificado. Os efeitos se espalharam além dos muros do palácio. Em 6 meses, a família real da Espanha adotou protocolos semelhantes, e os Países Baixos seguiram o exemplo. Essas mudanças, inspiradas pela jornada de uma princesa, redefiniram como as monarquias equilibravam o dever público e o bem-estar pessoal. As cortes europeias observavam, algumas céticas, outras ansiosas para adotar um modelo mais humano. O palácio, ainda em evolução, reconhecia que a mística tinha valor, mas a autenticidade carregava um novo tipo de atração, uma que podia gerar respeito em vez de mera fascinação. A própria filosofia de Catherine, registrada em seu diário, capturava essa transformação. Ela refletia: eu estou aqui. Eu estou me curando. Eu sou o suficiente. Essas palavras, repetidas ao longo dos anos, serviram como um hino silencioso para aqueles que se sentiam sobrecarregados pela expectativa. O palácio, antes um enclave de segredo guardado, abriu suas portas, não fisicamente, mas metaforicamente. O espaço deixado pelo silêncio tornou-se um jardim onde a humanidade podia prosperar, onde uma coroa não era a única medida de valor. Na análise final, a reação do mundo ao silêncio da princesa não desapareceu no esquecimento. Em vez disso, semeou uma revolução silenciosa, um reconhecimento institucional de que o dever não deveria eclipsar o bem-estar. Os novos protocolos do palácio, as reformas por toda a Europa e o diálogo contínuo entre os membros da realeza e o público, tudo isso surgiu de uma única revelação honesta. Pelo olhar dessa história, vemos que a dor nunca esteve na doença em si.
Ela residia na negação prolongada da humanidade. A jornada de Catherine, do limiar do desaparecimento ao surgimento da autenticidade, reescreveu as regras de uma instituição secular. Em um mundo frequentemente movido pelo espetáculo, sua verdade provou que empatia e realismo podiam coexistir com o serviço público. O palácio, agora respirando, permanece como testemunho do poder de falar claramente, de deixar a humanidade brilhar mais do que qualquer coroa jamais poderia. A nova abertura do palácio, antes um sussurro, agora ressoava por todos os corredores da nação. Não era mais um caso raro e secreto. Tornou-se uma conversa contínua. À medida que os primeiros meses passaram, a curiosidade do público mudou do espetáculo do silêncio de uma princesa para as mudanças tangíveis que se desenrolavam dentro da instituição. As entradas do diário de Catherine, que por muito tempo estiveram trancadas, começaram a aparecer no domínio público, filtradas por uma série cuidadosamente selecionada de trechos. Cada página carregava uma certeza silenciosa. Eu estou aqui. Eu estou me curando. Eu sou o suficiente. Essas linhas, despojadas de ênfase às próprias reformas, foram tanto uma história de mudança processual quanto de transformação cultural. O novo protocolo que limitava os compromissos por ano, anteriormente uma sugestão, tornou-se uma regra rígida aplicada por um novo comitê de supervisão. Os membros desse comitê, vindos de todo o espectro, profissionais médicos, psicólogos e ex-funcionários do palácio, realizavam reuniões semanais, examinando cada aparição agendada. Eles avaliavam o propósito, o impacto potencial sobre o público e a saúde pessoal do participante. O processo era transparente, com resumos publicados online para revisão pública, permitindo que os cidadãos vissem como as decisões eram tomadas. Dentro dos jardins do palácio, um tranquilo jardim de rosas e lavanda, anteriormente um refúgio isolado para Catherine, foi aberto ao público para visitas guiadas. O nome do jardim foi alterado para o Santuário da Cura. O jardim, antes um refúgio privado, tornou-se um símbolo vivo do compromisso do palácio com o bem-estar. O público agora podia caminhar entre os canteiros, ouvir histórias de serviço real contadas em tom suave e sair com um senso de humanidade compartilhada em vez de reverência distante. Os efeitos colaterais se estenderam muito além das fronteiras do país. Na Espanha, a família real, frequentemente criticada por sua própria falta de transparência, iniciou uma revisão semelhante. O Comitê de Política de Saúde da Coroa, inspirado pelo painel independente do palácio, introduziu avaliações psicológicas obrigatórias para cortesãos e funcionários. Nos Países Baixos, a monarquia adotou uma abordagem flexível, permitindo que os membros optassem por não participar de eventos sem necessidade de justificativa elaborada. Por toda a Europa, a ideia de que o monarca poderia se afastar sem medo de escândalo começou a ganhar força, redefinindo as expectativas públicas sobre o dever real. No entanto, nem todas as reações foram de apoio. Tradicionalistas manifestaram ceticismo, argumentando que a própria essência da monarquia se baseava na resiliência e estoicismo. Um cortesão idoso, sentado em um banquete tradicional, lamentou: "Se eles são como nós, por que precisamos deles?" Suas palavras, embora nostálgicas, refletiam uma tensão mais ampla. O conflito entre preservar tradições antigas e adotar valores contemporâneos de empatia. Ela frequentemente era vista nos jardins do palácio, interagindo com trabalhadores de caridade, não como uma figura simbólica, mas como uma participante. Suas visitas ao centro comunitário deixaram de ser encenadas e tornaram-se íntimas. Ela ouvia mais do que falava, permitindo que as narrativas das pessoas comuns moldassem sua compreensão do mundo. Em seu diário, ela registrou um momento em que ajudou uma jovem mãe a organizar uma campanha de doação. É nesses pequenos atos que o verdadeiro peso de uma coroa diminui e a humanidade se torna o verdadeiro legado. O novo porta-voz do palácio, um ex-conselheiro da família real, elaborou uma série de declarações que refletiam esse ethos em evolução. Em um pronunciamento, ela admitiu que a expectativa não era apenas trabalhar enquanto doente, mas aparentar prosperidade. A franqueza do porta-voz, antes inédita nas comunicações reais, sinalizou uma mudança de paradigma. Isso sugeria que o palácio não era mais apenas um guardião da tradição, mas um participante ativo no discurso social. A linguagem das declarações direta, sem adornos, ecoava as próprias palavras de Catherine e ressoava com uma população cansada de fachadas douradas. A transformação também influenciou a educação e o treinamento dos funcionários reais. Novos cursos foram introduzidos, com foco em conscientização sobre saúde mental, liderança compassiva e gerenciamento de estresse. A biblioteca do palácio, há muito um repositório de documentos históricos, agora abrigava uma seção dedicada à pesquisa psicológica contemporânea. Os funcionários podiam acessar os recursos quando quisessem, garantindo que o ambiente do palácio permanecesse propício ao bem-estar.
As reformas tiveram um impacto mensurável na percepção pública. Pesquisas, conduzidas por empresas de pesquisa independentes, revelaram uma mudança significativa. Enquanto levantamentos anteriores indicavam uma visão morna sobre a relevância da monarquia, os dados pós-reforma mostraram uma crescente apreciação pela abertura do palácio. Cidadãos relataram sentir-se mais conectados à família real, vendo-os não como figuras distantes, mas como seres relacionáveis e vulneráveis que, como eles, enfrentavam desafios e buscavam consolo. No âmbito da diplomacia internacional, o exemplo do palácio inspirou engajamentos diplomáticos que priorizavam a autenticidade em vez de espetáculo. Quando a coroa visite missões diplomáticas começaram a envolver projetos comunitários compartilhados, como a construção de escolas ou instalações de saúde, destacando o novo compromisso do palácio com o serviço tangível em vez da presença performática. A narrativa pessoal de Catherine tornou-se um ponto de referência para discussões sobre a interseção entre saúde e dever público. O Conselho Médico Universitário, que anteriormente havia criticado o modelo de engajamento real, divulgou uma declaração elogiando a nova estrutura. O reconhecimento de que o dever não deve eclipsar o bem-estar é um passo progressivo que estabelece um precedente para instituições em todo o mundo. A declaração também enfatizou a importância da confidencialidade nas divulgações médicas, um conceito que há muito tempo era motivo de controvérsia. Além da política, o Palácio investiu em recursos tangíveis para apoiar a saúde mental. Um novo centro de bem-estar foi estabelecido nos terrenos do Palácio, oferecendo sessões de aconselhamento, meditação e yoga. O centro, com profissionais licenciados, recebeu não apenas membros da Casa Real, mas também funcionários selecionados e voluntários. Essa abordagem inclusiva destacou o compromisso do Palácio em criar um ambiente onde a vulnerabilidade pudesse ser compartilhada sem julgamento.